ali é uma... tem duas faixas, né? Mas é muita gente chegando ao mesmo tempo, um local meio apertado e com certeza. O negócio é sempre sair antes. E outra, uma dica importante, não chegar muito antes, senão o agente vai lá também. Pô, você não pode ficar parado aqui. Tem isso também, né? Ou sinalizar de alguma forma, né? Como deve proceder ali, se é a parada rápida. Muitas escolas têm essa vaga, né? Para desembarque rápido e tudo mais. Então, é preciso estar atento a esses sinais, que eles fiquem evidentes ou que tenha fiscalização e melhores condições, é claro, no trânsito. Tem que todo mundo pensar em todos, né? Porque não é só o motorista, é o pedestre, é o ciclista, e todos estão envolvidos aí na mobilidade urbana. Fique atento, viu, Enzo? Qualquer novidade você compartilha aqui com a gente também, nos ajuda a trazer esse termômetro, esse monitoramento. Combinado. E agora nós vamos repercutir esse assunto, Sandra. Estamos na linha com o arquiteto e urbanista, professor do Mackenzie, que coordena o Laboratório de Políticas Públicas, professor Walter Caldana. Professor, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Estúdio CBN. Muito obrigado, boa tarde. Mais ou menos o que a gente estava comentando aqui, professor Walter, é isso, né? Porque muitas dessas vias, né, que vão desembarcar muitas crianças, jovens, elas não são preparadas para isso porque a cidade cresceu demais. Esse é só o problema ou também a falta de educação de certos motoristas piora esse cenário? Olha, obviamente tudo começa na educação e acaba na educação sempre, não é? Então, isso é fundamental e isso, vamos dizer, é o pano de fundo de qualquer análise. Nesse aspecto, nesse exato momento, nós temos, as duas coisas já foram comentadas por vocês, nós temos, de um lado, ainda não voltamos à atividade plena. Então, obviamente, isso está causando um impacto menor, mas, por outro lado, e nesse sentido é importante registrar um certo otimismo, houve uma melhora muito grande nesses 20 anos a que você se referiu, inclusive, houve uma melhora muito grande, inclusive na conscientização de todos nós, das pessoas, e isso é positivo. E algumas coisas hoje estão melhor preparadas. No entanto, se me permite, o que acontece? Nós continuamos insistindo numa falha grave e importante, que é a seguinte: nós deixamos, muitas vezes, para o lado de fora dos equipamentos, os problemas. Ou seja, o acesso à escola, ele se dá, sim, pela rua, pela calçada, pelo automóvel, mas ele também está fundamentalmente ligado à política de transporte. Em qualquer grande cidade, a política de transporte ela precisa incorporar essa questão da mobilidade estudantil, assim como as calçadas e os caminhos. Então, programas de chegada às escolas das crianças e adolescentes mais velhos, como carona a pé, as pessoas indo juntas, etc., são muito importantes para minimizar esse impacto negativo do trânsito. E é um impacto não só na mobilidade, às vezes até orçamentária, né? Porque você pode até dividir valores, né? Tem as vans escolares, a gente até falou aqui na programação, teve uma redução, inclusive, das vans escolares aqui em Campinas para esse começo de ano letivo. Mas de que forma, então, essa viabilidade envolvendo, né, os gestores poderia melhorar? Olha, então, como eu disse, não é? No que diz respeito às políticas públicas, nós temos um aspecto muito importante, que é o seguinte: as questões ligadas ao uso e ocupação do solo. Então, nós temos que moldar essas políticas, tanto na área de educação, quanto na área de mobilidade e transporte, assim como na área de construção, enfim, planejamento urbano, moldar essas políticas de acordo com essas necessidades a que você se referiu. Então, se nós sabemos que há uma concentração de escolas um pouco maior numa dada região, é natural, é importante
que todo o desenho da cidade, dos espaços públicos, dos espaços caminháveis, das circulações, levem em consideração esse fato, né? Isso é razoavelmente previsível, isso já vem sendo desenvolvido em várias partes do mundo, no que diz respeito ao transporte motorizado, seja o individual, mas, sobretudo, o coletivo, como vans e outros aspectos. Mas existe um outro que é muito importante, e nisso nós ainda estamos, sem trocadilho, engatinhando, que é a questão dos percursos adaptados a crianças, adolescentes, jovens. Que são esses percursos adaptados? São percursos sinalizados, são percursos aonde você consiga dar maior segurança àquele grupo de jovens e crianças que estão se deslocando de suas casas até as escolas. Hoje, nós ainda temos um eco bastante pernicioso de muitas famílias que, às vezes, se deslocam, muitas até a pé também, mas se deslocam de carro, muito mais preocupadas com aspectos de segurança do deslocamento do que propriamente da comodidade. Uhum. E isso, os caminhos a pé precisam ser desenhados para acolher as crianças, os jovens e os adolescentes. Enquanto essas políticas públicas elas não são efetivas, professor, né? Cabe, de alguma forma, a cada cidadão também ter essa consciência, porque as crianças hoje estão aprendendo na escola, né? O melhor comportamento, segurança no trânsito, às vezes até fazem o puxão de orelha dos próprios pais, né? Isso, de alguma forma, também tem seu efeito, né? Sem dúvida nenhuma, é o que eu disse no início. Se nós compararmos com 20 anos atrás, com 30 anos atrás, houve uma melhora muito grande. Então, há uma conscientização individual e coletiva necessária. Mas um último aspecto é que eu gostaria de insistir também, as próprias escolas, sobretudo aquelas que são grandes geradoras de tráfego, porque têm muitos alunos, também precisam se adaptar melhor do ponto de vista físico a esses movimentos de entrada e saída. Muitas vezes elas cuidam disso de uma maneira muito frágil e deixam o problema para o lado de fora do seu terreno, para o lado de fora do seu prédio. E isso pode e deve ser melhor desenhado, melhor programado, desde escalonamento de horários até alargamento de calçadas, espaços destinados à carga e descarga, à entrada e saída de pessoas. Por quê? Porque também do ponto de vista negocial e edificado, o equipamento que gera o tráfego precisa se adaptar. Do mesmo jeito que hoje é fundamental se adaptar às questões de acessibilidade física, às normas de acessibilidade, etc., nós temos que cuidar da acessibilidade geral. E aí a escola, que talvez possa ter alguma dificuldade em fazer essa gestão, também buscar, junto à gestão municipal, né, a empresa que organiza o trânsito, esse apoio, né? O próprio repórter mesmo aqui comentou que hoje, andando, né, próximo a algumas escolas, ele identificou uns agentes de trânsito fazendo um monitoramento. Isso é muito importante que aconteça todo o tempo, claro, nesses momentos iniciais e de pico, mas ao longo do ano é muito importante que haja uma interação entre os agentes planejadores e aqueles que são geradores de tráfego. Professor Walter Caldana, arquiteto urbanista, professor da Mackenzie, Sim. falando hoje aqui com a gente. Agradeço imensamente a oportunidade e quem sabe a gente ainda possa falar outras vezes aqui na programação da CBN Campinas. Eu que agradeço, um grande prazer. Obrigado, professor. Boa tarde. A gente poderia fazer muitas perguntas, né? Mas a gente está em cima do horário do repórter CBN. Por exemplo,